falar alguma coisa aqui para vocês do Dr. Sérgio, né? Tudo bem? O Dr. Sérgio tem um currículo assim imenso. Eu vou resumir, né, falar alguma coisinha só e uma parte que eu achei muito importante aqui, né? Então, o Dr. Sérgio, desde 1977, atua como clínico geral e cardiologista, professor da Faculdade de Medicina Souza Marques, no Rio de Janeiro, médico da unidade coronariana, né, do Instituto Nacional de Cardiologia no Rio, de 89 a 2016. Coordenou cursos de extensão universitária na Santa Casa de Misericórdia do Rio, bacharel em Física pela UFRJ em 1997, e aqui uma coisa muito importante que ele coloca para a gente, né? Expositor espírita e estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Isso é maravilhoso, né? Esteve em 34 países divulgando o espiritismo, né? Então, Sérgio é membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da Federação Espírita Brasileira por 24 anos. Então, essa integração entre a medicina, né, e a espiritualidade faz com que nós, que temos um nível de conhecimento menor aí nessa área, possamos ter um alcance nisso, né? Então, é muito importante que a gente, como eu disse na oração, que a gente esteja realmente com os nossos corações abertos para receber tudo isso, porque através disso nós poderemos, com certeza, aplicar esses conceitos na nossa vida e auxiliar naquela chavinha lá, que todos nós queremos, né, mexer, virar a chave da nossa vida, entender a vida de uma forma diferente, para que a gente possa realmente estar participando no real e efetivo processo de transformação das nossas vidas. Boa noite a todos vocês. Eu queria, assim, agradecer a presença de todos, agradecer os nossos irmãos dirigentes desta casa, que eu estou pela primeira vez, agradecer a todos que estão cooperando para que eu voltasse a Bauru e a outras cidades aqui desta região. Peço desculpas por ter chegado um pouco atrasado, mas foram circunstâncias que nós não esperávamos. E queria também dizer a vocês que eu estarei aqui falando desse assunto escolhido pelos irmãos dirigentes da instituição Chico Xavier, porque tive um problema de uma queda e o joelho esquerdo me fazendo não poder ficar de pé por muitos minutos. Mas vocês me veem, vocês me escutam, não é verdade? Então, o nosso tema de hoje é um tema que faz parte de uma lista de temas espíritas que nós gostamos de apresentar, estudar, pesquisar, para dividir, partilhar com as pessoas do movimento espírita no Brasil e também lá de fora, onde o espiritismo também vem crescendo muito. Queria agradecer a presença do Carlos, da Érica, a sua esposa, de estarem assim abrilhantando, já que o tema é este, né? Brilhe a vossa luz. Os dois aqui conosco trazem uma coisa muito especial nas vibrações, no ambiente, e todo o trabalho espírita, não é, que nós podemos empreender, não é, quando temos a música, a melodia, a arte fazendo parte do estudo em si, é como um privilégio, porque nós estamos lidando com tempos muito difíceis, e tudo que é da boa arte que ilumina, ela nos ajuda, não só na instituição onde ela é promovida, mas na cidade, na região, porque tudo isto é luz, e nós todos precisamos destes detalhes, destes aspectos que nos trazem benefícios de um modo geral, tanto para os que estamos pertinho, como para os que estão
algo mais além ou distantes, na mesma região onde estamos agora, no interior do estado de São Paulo. Então, eu não sei quanto tempo que eu tenho para fazer o estudo, mas eu acho que no máximo meia-noite. Como amanhã é terça, não é? Acho que ninguém trabalha, nós podemos então ir avançando na medida do razoável. Tá bom? Os dirigentes da casa vão administrando o tempo. Esse tema não é um tema muito extenso, mas eu procurei fazer toda uma compilação dos conteúdos ligados a este aspecto, vamos dizer, que faz parte do Sermão da Montanha e, portanto, de Jesus há 2000 anos na Terra. Então, como espíritas, vamos trabalhar um pouquinho. Se vocês depois tiverem perguntas ou quiserem fazer comentários, 00:30, 00:40, podemos, não é, pensar nessa hipótese. Combinado? Então, quando nós olhamos para cá, o nosso tema é este: brilhe a vossa luz. Frase do Cristo que está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pois bem, estamos aqui no Chico Xavier, em Bauru, no 23 de fevereiro. Nós nos lembramos da importância do Sermão da Montanha. Se nós pudéssemos estudar toda a obra do Novo Testamento, mas especialmente o trabalho dos evangelistas, nós vamos encontrar o Sermão da Montanha como uma síntese extraordinária dos ensinamentos de Jesus. Então, toda a nossa dedicação individual, pessoal, aos estudos doutrinários espíritas, que tratem deste imenso e belo capítulo dos ensinamentos de nosso mestre, sempre será interessante para nós. De tal maneira que nós nos lembramos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que de todos os livros da codificação, não apenas os principais, mas todos eles, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo é aquele que vincula a doutrina espírita ao cristianismo, a Jesus de Nazaré. E isso teve, historicamente, uma função extraordinária, porque hoje nós temos espíritas no Brasil e no mundo que deixam um pouco de lado estes ensinamentos, acreditando mais em aspectos, vamos dizer, mais científicos da doutrina espírita, mais filosóficos, deixando de lado as questões morais, que, por outro lado, são as mais importantes numa outra visão. Então, é importante nós nos lembrarmos da associação que os espíritos da codificação kardeciana, o próprio Cristo, como o Espírito de verdade, trabalhando ao lado de Allan Kardec, encontrando o codificador da doutrina em certos períodos do trabalho dele, não é? Trouxe para nós essa vinculação entre Jesus de Nazaré, seus ensinamentos, o cristianismo primitivo e a doutrina espírita, que é, como todos vocês sabem, o Consolador prometido por ele. Sigamos um pouquinho. Eu queria lembrar de Humberto de Campos, para que tenhamos mais um aspecto que é bem doutrinário espírita. Um grande escritor, que já era uma figura, assim, pleno de cultura, antes que desencarnasse. E quando desencarna, vai participar da equipe de Emmanuel, através do trabalho todo planejado pós-Kardec,
para que tivéssemos Emmanuel, o dirigente espiritual da equipe, com Chico Xavier, e tivéssemos também André Luiz e Humberto de Campos, além de outros autores que contribuíram de uma maneira muito linda também, mas sem a mesma dedicação destes três espíritos. Lembrando, por exemplo, o primeiro livro mediúnico através de Chico Xavier, que já completou décadas e décadas de existência, que é o Parnaso, de Além Túmulo, que é uma leitura linda para qualquer um de nós que somos afeitos às questões da cultura espírita e, sobretudo, da poesia e, portanto, o trabalho dos poetas. Redivivos, que é outro capítulo, outro título de livro, também pela mediunidade de Chico. Lembrando que ele, Humberto de Campos, ele era da Academia Brasileira de Letras. Ocupou a cadeira de número 20, até que desencarnasse no ano de 1934. E por que eu estou lembrando dele? Por causa de um dos seus livros, que tem o título Boa Nova, conhecido de vocês, que deve ser retomado, relido, porque nós temos em cada capítulo aspectos extraordinários para o nosso entendimento sobre aqueles anos memoráveis, quando da presença de Jesus na Terra. E neste livro nós vamos encontrar a ideia de que tivemos a participação de 12 apóstolos. Na verdade, 13. Mas essa é uma história que nós podemos nos dedicar mais para o final, não é? Que tem a ver com o trabalho de Zaqueu, de Matias, o mesmo espírito, o mesmo personagem, com dois nomes diferentes, que foi aquele que substituiu no colégio apostólico a ausência de Judas Iscariotes, que pelos dramas que participou, ele nos deixou através do suicídio. Mas esse é tema para uma outra oportunidade. E ali nós vamos ver a importância de, além dos apóstolos, os 72 discípulos e os 500 da Galileia. De tal maneira que é toda uma hierarquia vinculada a Jesus. Outro autor traz a ideia, a falange sagrada dos Espíritos do Senhor. Seguindo adiante, lembrando que todos eles estavam naquela altura, quando Jesus estava próximo à terra. E eles voltaram muitas vezes, participando de outros episódios em diversos lugares do nosso planeta querido, ainda tão cheio de imperfeições. Tudo dentro de um planejamento do próprio Senhor de Nazaré. Então, eu leio aqui com vocês em Mateus, Jesus dizendo, e Mateus anotando, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens, porque deixou de ter a importância que deveria. Então, na mesma parte do Evangelho, Jesus, através de Mateus, se refere ao sal da terra. Vós sois, na continuação, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se a cidade já existe, não se tem como deixar de notá-la chegando próximo a ela. E ele continua dizendo, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Candeia é luz, alqueire é uma espécie de uma cesta para você juntar os grãos e levar esse conjunto de grãos de um lugar a outro.
Se você usar o alqueire para tapar a luz, você não vai ter a iluminação do ambiente. E Jesus usa esses aspectos figurativos para trazer a sua mensagem para nós. Mas é para se colocar no velador. O velador é um lugar para se deixar uma luz para todos. E a relação destas coisas com aquilo que tem importância no cristianismo, tanto primitivo como em toda a cristandade desde então. E ilumina a todos os que se encontram na casa. Reparem como é que ele trabalha essas questões da luz. Assim brilhe também a vossa luz. Aos 12, 13 apóstolos, aos 72 discípulos e aos 500 da Galileia, segundo a apresentação de Humberto de Campos no livro Boa Nova. De tal maneira, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muitas pessoas, às vezes, trabalhando esse tema, ou esta colocação de Jesus, ficam com dificuldades de levarem adiante as suas conquistas evolucionárias no campo da ciência, da cultura, da arte, da filosofia, que são os 4 grandes aspectos do conhecimento do espírito imortal, na Terra e em qualquer lugar do universo. De tal maneira que Jesus estimula o trabalho da divulgação da luz. Da luz do conteúdo, por exemplo, da doutrina espírita, e a luz que está no âmbito da vida de cada ovelha do grande rebanho de Jesus na Terra. Seja ele quanto a encarnados, hoje nós temos no planeta 8 bilhões e 200 milhões de encarnados. Os espíritas somos um percentual muito pequeno. 0,008%. E a ideia de que nós precisamos avançar. A luz do Consolador prometido pelo Cristo veio para nós através dos espíritos da codificação e pelo, claro, o trabalho mais importante do seu emissário, o querido insigne codificador da doutrina, Allan Kardec. De tal maneira que nós estamos sendo, desde sempre, convidados a esse trabalho de divulgação da Boa Nova de Jesus. Não é verdade? Sigamos. Então, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, que nos vem alcançando com tudo que, na verdade, mais importa em termos de aquisições espirituais de qualquer um de nós, de filhos de Deus, em qualquer parte da terra. Se nós temos mais de 8 bilhões de encarnados hoje, buscando o livro roteiro, também de Emmanuel, há um capítulo que se chama O Grande Educandário, e Emmanuel diz, somos 22 bilhões de humanos na Terra. Se somos hoje 8 bilhões, quantos bilhões nós temos no mundo espiritual? Humanos iguais a nós, com as mesmas imperfeições, com as mesmas dificuldades morais. 14 bilhões. E tudo isto tem um valor imenso no sentido de que vamos conhecendo a realidade. E quanto melhor ideia temos sobre ela, mais nós temos um convite para o progresso, para o avanço, para o estudo e para aquilo que é essencial. O nosso desvencilhar quanto aos vícios morais, para termos espaço para as virtudes do espírito imortal, que também somos todos nós. Então, se a tríade devastadora
que Cair Bar Schutel mencionava de um outro modo, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a indiferença, a ganância, o materialismo desenfreado, compaixão, empatia, solidariedade, fraternidade legítima, caridade desinteressada, humildade. Outro dia um espírito se apresentou e disse: filho, a humildade é quem abre as portas dos céus. Pensemos nestas coisas. Então nós estamos vivendo um processo que já teve início há muito tempo, mas ainda estamos evoluindo muito morosamente. E o capítulo do Evangelho por Mateus, o tema desta noite é um incentivo ao desenvolvimento de habilidades espirituais, que são as virtudes, para que nós possamos avançar. Mas talvez o aspecto mais belo é de que quem adquire estes aspectos do desenvolvimento moral supera o adoecimento moral da história de nós todos. Mas mais belo ainda, permite que nós auxiliemos a todos os demais, com uma ideia que é a ideia do entrelaçamento. Manuel Filomeno de Miranda escreve uma vez: todas as ocasiões em que um filho de Deus na terra evolui, pratica o bem, se desenvolve moralmente, ascende. Uma coisa é o desenvolvimento no sentido da horizontalidade, da cultura, do conhecimento, da ciência. Outra coisa é a verticalidade. Então, quando Filomeno trata desse assunto, numa das suas obras, nós vamos vê-lo dizendo que quando alguém, quem quer que seja, espírita ou não, evolui, progride moralmente em termos de aquisições das virtudes, sobe, mesmo que seja um pequeno salto quântico, não importa. Quando ele sobe ou ela, a humanidade inteira sobe junto. Mas ele também lembra, nos bastidores da obsessão, que quando alguém contraria as leis de Deus, gerando prejuízos a quem quer que seja, vai se comprometendo perante as leis de Deus. Não há retrogradação na lei divina. Mas o que acontece? O perispírito se torna mais denso. E perispírito mais denso, qualquer encarnado, quando dorme, desdobra e desce mais do que antes de se comprometer perante as leis. E quando desencarna, nós vamos ver algo sobre as esferas da vida no mundo espiritual da Terra. E o que acontece? Cada um que desce, algo de cada um dos demais desce junto. Porque a lei é a mesma, tanto para cima quanto para baixo. Vejam, vamos dizer assim, as nossas responsabilidades, que nos parecem, quando estudamos esse tema, maiores do que nós podíamos supor. Vamos refletindo. Muito bem, uma ideia do universo. A Terra não é exemplo de mundo. A Terra é mundo de expiações e de provas. Kardec nos ensina a hierarquia dos mundos e a hierarquia dos espíritos. Não é verdade? Então, o planeta Terra é um mundo semi-primitivo. Nós temos 6.000 anos de história da escrita para que haja transmissão do conhecimento por ela. Nunca tivemos 100 anos de paz. Estamos aqui em Bauru, conversando sobre uma temática do Evangelho do Senhor, por Mateus. Nós temos 50 guerras hoje. Hoje.
em todos os continentes, no Oriente, no Ocidente, hemisfério Norte, hemisfério Sul. Vamos pensando juntos. Que bom que estamos abraçados nesta noite. Pois bem, a ideia de que o planeta Terra se supõe o planeta e cuja humanidade é a mais atrasada do sistema solar. Mas o sistema solar tem uma estrela que é o Sol, a 150 milhões de quilômetros da Terra. Mas na Via Láctea nós temos 200 bilhões de sóis. Uma galáxia média. 1 trilhão de planetas. Vocês imaginem a diversidade das humanidades no contexto do universo divino. E a Via Láctea, ela é uma galáxia, vamos dizer, de tamanho médio. Andrômeda, do lado, a mais próxima, tem 1 bilhão de estrelas, 5 trilhões de planetas. E da ideia que é da codificação, que é de Kardec e é de Camille Flammarion, a pluralidade dos mundos habitados. Tudo isto tem filhos de Deus. Tudo isto tem humanidades com graus evolutivos diferentes. E um dia nós alcançaremos a realidade de um mundo puro, que é o ápice de qualquer realidade que junte uma grande quantidade de filhos de Deus, como nós temos na Terra, só que nas condições ainda tão precárias. Sigamos, aqui apenas uma fotografia da realidade, de um contexto em que nós temos a luz de Deus pulsando pelas estrelas luminíferas no universo inteiro. A ideia das realidades para muito além da Terra. O nosso Sol iluminando o sistema inteiro. E é uma luz para muito além do fogo, do vento solar e outras coisas que nós poderíamos abordar numa outra ocasião. O reflexo da lua no mar e a ideia das belezas que a luz, de um modo geral, sobretudo na Terra, do Sol e da Lua, porque a da Lua depende da do Sol, ela reflete a luz solar, não é? Brinda, não é, com as suas belezas a nossa humanidade. Até o buraco negro de uma galáxia qualquer projeta luz no seu entorno. Muito bem, eu vou ver se eu volto atrás. O que é luz? Luz é radiação eletromagnética. Eu posso até estar pensando em outras coisas, mas luz visível ou invisível, no plano material ou no plano espiritual, é radiação eletromagnética, que é uma das 4 grandes forças ou interações do universo, de Deus. Luz é Deus, vamos dizer, independente de qualquer ciência que a interprete. A sua origem é cósmica, é divina. E nós nos lembramos, uma das 4 forças ou campos do universo, junto das chamadas forças nuclear forte, nuclear fraca e gravitacional. Esse é um tema, mas não para hoje. É apenas uma lembrança do que existe, da diversidade do que já é conhecido. Tem característica de onda e de matéria por causa dos fótons da luz. Querem ver uma curiosidade? Agora é o médico lembrando algo. Nós temos hipertensão arterial sistêmica, infarto do miocárdio, doença arterial coronariana, Covid-19, dengue, zika, chikungunya. Nós temos as neoplasias, o câncer de uma maneira geral. Nós temos problemas neurológicos, nós temos os transtornos mentais, o autismo, a depressão, a ansiedade, a dependência química.
por mais que a medicina avançasse, desde Imhotep, o primeiro médico na história da Terra, Hipócrates, considerado o pai da medicina, veio muito tempo depois, séculos. O primeiro Imhotep era egípcio, amigo do faraó, e é a primeira pessoa que se vê cuidando de um enfermo, na rua. Enfim, assunto para uma outra época. De tal maneira que nós vamos nos lembrando que nós não sabemos as causas das doenças. Nós temos noções ótimas pelo avanço maravilhoso da medicina nos seus quase 6.000 anos de desenvolvimento. Temos uma medicina extraordinária, mas uma medicina que desconhece as origens e que trata sinais e sintomas, trata efeitos e não propriamente como tudo começou. Por quê? Porque as doenças têm origem na alma imortal. E tudo depende de pensamentos e sentimentos. Tudo depende do que a mente humana vem exteriorizando. Pensamento é radiação eletromagnética. Basta a leitura de Emmanuel e de André Luiz. Eles repetem esta afirmativa. Então, quando nós pensamos de certa maneira, o pensamento viaja a 300.000 quilômetros por segundo. Daí telepatia e outros fenômenos. Mas antes de ir embora para longe, ele banha a nós mesmos. O nosso perispírito, que nos acompanha eternamente, mudando, progredindo, avançando, mudando a sua tessitura. Mas é o mesmo perispírito. De tal maneira que quando reencarnamos, o modelo organizador biológico, que é o astral do perispírito, ele vai passar para o corpo, às vezes com uma doença congênita, uma doença adquirida muito tempo depois, uma doença aguda, uma doença crônica, uma doença antiga, uma doença recente na Terra. Mas vai passar para o corpo sem que ninguém tenha ideia. E nós fomos aprendendo a lidar com elas da melhor forma, mas a origem é espiritual e depende de quem nós somos, do que nós fizemos outrora, do que nós vibrávamos, pensávamos no dia a dia das múltiplas vidas que já tivemos. Por isso que muitas vezes as pessoas nascem sadias, têm toda uma infância, uma juventude, início da vida adulta, e de repente as doenças começam a acontecer. E o sofrimento acompanha cada uma delas quando elas são de maior gravidade. De onde vem? Não vem de fora para dentro, vem de dentro para nós mesmos. Mas esse é um tema para 2027, brincando um pouquinho, porque é um tema, vamos dizer, para um seminário. E aí nós podemos aprofundar isso tudo. Mas isso tem a ver com o nosso tema. Se você vive entremeado com pensamentos distanciados das leis divinas, você vai adoecer sempre. Por outro lado, se você valoriza os ensinamentos de Jesus e que disse de uma maneira clara, brilhe a vossa luz, porque todos nós temos uma essência divina, que é o que Viktor Frankl, no seu livro maravilhoso, Em Busca de Sentido, dizia: o núcleo saudável da alma humana, ele é intocável. Ninguém pode, vamos dizer, ultrapassar os seus limites. O restante no entorno, sim, é vulnerável, mas o núcleo central, ele é perfeito, porque essência divina. E é essa luz de Deus que está no âmago da vida de qualquer dos filhos, em qualquer país, em qualquer cidade, bairro,
lar, instituição humana, tudo isto é patrimônio dos filhos de Deus. Então, quando Jesus recomenda, brilhe a vossa luz, é no sentido, acordem, pensem quem vocês são. Lembra, 12 apóstolos, 72 discípulos, 500 da Galileia e os outros todos. Se nós somos, como Emmanuel disse no livro Roteiro, capítulo O Grande Educandário, somos 22 bilhões de ovelhas do rebanho imenso de Jesus na terra. E nós estamos evoluindo, vocês sabem, muito vagarosamente. E Jesus nos dá, há 2000 anos, em meio a um grande conjunto de lições, de recomendações, de prescrições, Ele, o educador sublime, por excelência, o médico divino, lidando com almas enfermas, que somos todos nós. Todos somos passíveis de adoecermos amanhã ou depois, se já não estamos enfermos agora de uma doença crônica que nos acompanha já há algum tempo. Então, essa é uma outra visão. E graças aos médicos e aos profissionais de saúde, tema, vou brincar, para 2028, a ideia de que nós temos um novo modelo na medicina. Não estou falando de religião, crença ou credo. Nós temos algo maravilhoso de 25 anos para cá. O modelo religiosidade / espiritualidade e medicina. Se vocês entrarem comigo ou qualquer um no seu lar, num site que é onde tem todos os trabalhos da medicina contemporânea, mas também de toda a sua história, que é algo que é ligado a um Instituto Americano de Saúde, NIH, National Institute of Health. Se você entrar no PubMed, acesso livre, se eu puser a palavra prayer, oração, prece, eu tenho 88 mil artigos científicos sobre oração e medicina. Quem podia, colegas médicos ou não, pacientes, porque nós podemos ser médicos, mas somos pacientes também, vulneráveis também, humanos como quaisquer outros, e predispostos a vivermos o sofrimento envolvendo expiações e provas que as doenças trazem às pessoas. Então, a medicina está avançando na direção do espírito imortal. Nós temos frequentado os congressos mundiais de psiquiatria desde 2014, Madrid, pela Associação Mundial de Psiquiatria, levando o resultado do trabalho na seara mediúnica e na fluidoterapia espírita para pacientes com os mais diversos transtornos mentais. E todas as vezes que nós fizemos os resumos e enviamos para estes congressos mundiais, sempre os comitês científicos aceitaram, abrindo espaço para algo que não existia. E, por incrível que possa parecer, nós falamos de Allan Kardec, de Chico Xavier, de Jesus e o Evangelho, em meio às questões técnicas do trabalho mediúnico, da reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, com vistas a buscar as origens para cada caso, quando a pessoa buscou ajuda na casa espírita, no acolhimento fraterno, levando, claro, que são grupos mediúnicos muito bem capacitados ao longo dos anos. E aí os resultados são os melhores que você possa imaginar.
Mas vamos voltar para o nosso tema. Ficam apenas umas sementinhas para nós irmos pensando, refletindo e, quem sabe, amanhã ou depois, brincando com os anos que se sucedem, nós podermos nos encontrar novamente, não é, nesta casa tão querida que nos está acolhendo na noite de hoje. Pois bem, quando eu digo que tem característica de fótons, estes fótons, dependendo do que nós pensamos, atinge o perispírito e o perispírito adoece. E numa mesma vida, ou numa próxima, porque o perispírito é o mesmo, nós vamos ter problemas médicos de diferentes características ou naturezas. Pois bem, existe a luz visível e a luz que não é visível. De tal maneira, raio-x, vocês têm visto por aí? Raios cósmicos, infravermelho, ultravioleta. Como é que é o nome daquele forno que todo mundo normalmente tem em casa? Micro-ondas. Micro-ondas são radiações, são luz, mas que não são visíveis aos olhos humanos, pelo menos, dos humanos encarnados. Pois bem, olha eles ali, ó, tem toda uma lista, porque são invisíveis, mas são importantes. Tivemos inúmeros pesquisadores trabalhando esses contextos, são colegas da física, da química, trabalhando pelo avanço científico para a humanidade. Nós somos herdeiros do trabalho de mentes brilhantes que estiveram na Terra. A ideia, às vezes limitada, da medicina, que só enxerga o corpo, mas corpo é vestimenta, corpo é roupa. Cada vez que nós reencarnamos, ganhamos uma roupinha nova dos nossos pais. Mas o que importa é o perispírito, e o que mais importa é a realidade da alma imortal. Pensamento é uma radiação da mente espiritual através da atividade do corpo mental. Radiação eletromagnética associada a um campo, uma força e uma energia. É ponderável, constituída de partículas que são os fótons, onda e partícula. É o que nós chamamos natureza dual, dupla. Toda radiação eletromagnética envolve o caráter ondulatório e, portanto, a transmissão destas radiações, e o caráter corpuscular, que é a matéria. É claro que é bem pequenininha. Ninguém vai me dizer que já enxergou um fóton. Em laboratório já se fez isso, mas no dia a dia não estamos muito longe disso. Do centro coronário, do perispírito, para córtex cerebral, sistema nervoso central e periférico, e todas as células até o exterior. Por isso, pensar de qualidade gera saúde, mantém a saúde. Ao contrário, pensamentos equivocados, distanciados daquilo que é razoável para que os filhos de Deus vibrem, gera as enfermidades. Então, quando Emmanuel, no livro Roteiro, chama a Terra de um grande educandário, outros espíritos, no dia a dia da reunião mediúnica, ou na literatura, dizem que a Terra é um grande hospital de almas. Ah, mas eu fui no médico para fazer um check-up, e ele pediu todos os exames de laboratório, de sangue, de urina e de imagem. E ele me disse que está tudo bem. Aí a pessoa descansa, acreditando que aquilo é tudo. 2 anos depois, surge uma lesão num órgão qualquer. E é uma neoplasia primária daquele órgão. Ou é uma leucemia, um linfoma, ou é um outro tipo de problema dos milhares que a medicina estuda há muito tempo. Então, a ideia qual é? Se você faz exames no médico que visam apenas o corpo,
Você é muito bom você ter do seu médico clínico, não é? Olha, está tudo muito bem, volta daqui a 1 ano. Não tem nada melhor do que isto, mas isso não é tudo. Lembremos dessas coisas para reflexões oportunas a respeito disso. E de outras questõezinhas também. Então, pensamento é como ondas de rádio, de raio-x, de raios cósmicos, e tem as duas propriedades, curtas e longas distâncias. E vai para a vizinhança e no mundo espiritual, onde a matéria é mais sutil. Dependendo da potência da mente humana na Terra, o pensamento de alguém aqui pode ir a outros mundos. Em geral, mundos próximos do próprio sistema solar. Mas qual é a relação de Capela com a Terra? Qual é o princípio da solidariedade entre os mundos? A relação de Sírius e Capela, de Capela e a Terra, da Terra e um mundo supostamente para onde estão migrando aqueles que não possam mais ficar aqui. Vocês leram o livro A Gênese? Kardec, capítulo 18, os tempos são chegados. O capítulo fala de quê? Do degredo, do exílio, da transmigração. E de quando que o livro foi escrito? 1868, publicação da primeira edição. E o que nós vemos ali? Estamos na metade do século XIX. E a espiritualidade já vem nos alertando em relação a joio e trigo. Também não foi Jesus que trouxe isso? Que haverá um tempo, há 2000 anos atrás, ele dizia, como disse tudo naquela época, tudo que nos importava, ele deixou muito claro para nós. Por isso que nós precisamos estudar todos os autores espíritas, sobretudo, que tratam das questões da Boa Nova de Jesus, do Novo Testamento, de tal maneira que nós temos o trabalho dos 4 evangelistas, mas nós temos Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas ou epístolas, e nós temos Jesus visitando João Evangelista, já idoso, na ilha de Patmos, na Grécia. E ele chega acompanhado de um centurião, João, o evangelista, um médium extraordinário, havia sido o profeta Daniel muito tempo antes, séculos antes, e aí ele traz a ideia, a tua missão não terminou. João Evangelista foi o único apóstolo que não morreu de morte trágica. Morreu como idoso. Mas antes, quando ele recebe Jesus, ele vê o Cristo perante a sua visão, e aí ele diz, olha, faça o que ainda falta você fazer. E o que ele escreve? O Apocalipse, que é de uma leitura mais difícil, mas faz parte de todo o Novo Testamento. E se Jesus, governador da terra, modelo e guia, co-criador deste mundo, fala para João, o discípulo amado, João Evangelista, para ele escrever algo além, e ele escreve o Apocalipse, se nós somos espíritas. Se não é nessa encarnação, vai ser no mundo espiritual, na erraticidade. Vai ser num período qualquer, porque tudo que é de Jesus nós precisamos estudar, conhecer, porque Ele é a luz do mundo. E quando Ele disse para que essa luz pudesse se desenvolver e iluminar todo o contexto, ele se dirige aos 12, aos 72 e aos 500, para que não se baseasse apenas no que ele estava fazendo, deixando um legado de proposta de iluminação para o planeta Terra, para cada alma distante do bem,
para que se fale do cristianismo nascente de uma maneira própria, compreensível, valorizável, sem radicalismos e sem usar a religião. Aí vem Kair Bar Schutel. Quando ele fala tríade devastadora, ele inclui a religião, ele inclui a política e ele inclui a guerra. São os 3 itens. Esse é tema para um desdobramento qualquer, que pode ser feito se estudando a obra de Kair Bar Schutel. Vocês veem como é curioso o entrelaçamento, o trabalho de equipe. O que um fala, os outros, de alguma forma, os verdadeiros mensageiros do Cristo, falaram também. Às vezes mudando um pouco as palavras, às vezes com um sentido fundamental sendo o mesmo, com pequenas variações que a mente humana pode depreender muito bem. Seguindo, pensamento é o atributo essencial do Espírito Eterno. Quem disse isso? Allan Kardec. E ele também diz: propulsor e construtor da vida, da evolução e do universo, na Terra e em qualquer parte. Para quê? Até a sua conquista fundamental, a eterna felicidade. E Kardec, na Revista Espírita, de dezembro de 1868, sem o pensamento, o espírito não seria espírito. E quem gera luz? O pensamento de qualquer ser humano. O pensamento, Kardec pergunta, não é a própria alma que se transporta? Olha a condição do codificador fazendo uma pergunta assim, e os espíritos respondem. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é que a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. E a luz do nosso tema, brilhe, como ele disse, tem a ver com isso tudo. Então, características do ser humano, da evolução do princípio inteligente. Deus individualiza o espírito humano, criado simples e ignorante. Mas depois de criado, a importância de que, ao contrário dos animais, o ser humano tem pensamento contínuo, consciência de si mesmo e, claro, como aprendemos na doutrina, o livre-arbítrio. Então, ideias, raciocínio, conhecimento, ações, atitudes, escolhas, decisões, vontade, memória, consciência, intuição, comunicação espiritual, deslocamento espiritual, saúde e doença, evolução material e espiritual, sentimento, tudo isto tem a ver com o pensamento. E é um convite a nós cuidarmos do que nós pensamos, do que nós sentimos, valorizando a nossa essência divina, para que essa essência se amplie e tome e alcance todos os espaços possíveis. E aí nós alcançaremos, como Jesus também escreveu a respeito, na verdade, falou e os evangelistas escreveram: meu reino não é deste mundo, mas todos vocês o alcançarão, mais tempo ou menos tempo. E o alcançar do reino de Deus se confunde com a libertação definitiva, com a ideia de que esse espírito agora brilha de um modo que não se pode voltar atrás. E a felicidade é a consequência lógica desta condição. O meu reino não é deste mundo, mas a terra será como o meu reino lá longe já é, e a terra o será um dia. Na dependência de quem? De nós mesmos. Mais 2 horas? Eu acredito que não, não é?
eu estou olhando ali o relógio. Aquele relógio, ele anda mais ligeiro. Não é? Ele é acelerado. Nós começamos que horas? Perto das 8, não foi? Porque eu cheguei atrasado. Aliás, novamente eu peço desculpas. Vamos ver mais 15 minutos, pode ser? Pode? Meia hora? Estou brincando. Daqui a pouco eles dizem que sim, eu vou propor 45, e aí a ideia vai adiante. Mas amanhã é terça-feira, as pessoas trabalham. Me perdoem. Então vamos lá. Luz espiritual é luz física também, irradiada pelo Espírito que a gera por pensamentos e sentimentos. Quanto mais depurado e evoluído, maior a sua intensidade, maior a frequência vibratória e poder de radiação. Luz na dimensão espiritual, luz do outro lado da vida, no plano astral. Luz divina, todos os livros sacros dizem, todos, sem exceção, Deus é luz. Antigamente, essa comparação parecia ser apenas um arroubo poético e não uma verdade filosófica ou metafísica. Deus, segundo Aristóteles, é actos puros, pura atividade. Nele não há inércia ou passividade. João Evangelista, o discípulo amado, dizendo, Deus é luz e nele não há trevas. Jesus afirma, eu sou a luz do mundo. E aos discípulos, vós sois a luz do mundo. Esse é o tema. É Jesus que nós podemos trazer quanto aos seus ensinos para o dia a dia. Não é uma questão para nós estudarmos numa hora, não é? Fecharmos o livro, o texto, né? E vivermos a vida desconsiderando o que acabou de ser lido por nós. Isto é algo para o dia a dia. Sigamos. Portanto, a essência de Deus está nele e neles também. A afirmação de que os discípulos do Cristo são luz, a mesma luz divina do Cristo, é um veemente convite para a completa iluminação ou lucificação da existência humana pela essência divina, tanto para encarnados como para desencarnados. Tudo é do mesmo tipo, da mesma qualidade, na Terra. Seguindo Viktor Frankl, é uma leitura linda que vocês podem fazer. Ele, psiquiatra, que foi prisioneiro no campo de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, a alguns quilômetros perto de Cracóvia, viu todo o sofrimento gerado pelo nazismo em relação não apenas aos judeus, mas a outros grupos também, e ele acaba podendo sobreviver com 35 quilos de peso, como todos os emagrecidos pela falta de alimentação naqueles campos da morte. E ele trabalha essa questão dentro dele. Então, quem puder, é uma leitura, claro que não é espírita, mas ela é, porque ela reflete algo que tem a ver com os ensinamentos que estamos, como aprendizes, buscando na doutrina espírita. Toda a tarefa da espiritualização do homem consiste em que ele faça a sua existência humana tão pura e luminosamente como a sua essência divina. A lucidez ou luminosidade consiste na intensidade da nossa consciência divina, livre das seduções do mundo. A íntima essência de seu próprio ser é idêntica à essência divina, é criação de Deus. O homem existencial
seu elemento humano é o encarnado, e o homem essencial, seu elemento divino. A personalidade inferior, transitória, e o espírito eterno, essência divina em todos os filhos de Deus. Para nós concluirmos, uma frase conhecida de Paulo de Tarso aos Filipenses: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, em meio de uma geração corrupta e perversa. Nós estamos vendo Paulo se referindo a aspectos da humanidade de 2000 anos atrás. Sociedade perversa e corrupta, absolutamente do mesmo modo que a sociedade atual. É ou não é verdade? De tal maneira, entre a qual resplandeceis como luminares, luzeiros no mundo. A quem Paulo se referia? Paulo na companhia do único apóstolo que era médico, Lucas. Lucas não conheceu Jesus. Ele conheceu pela transmissão das informações dos colegas do colégio apostólico. E aí, quando ele ouve aqueles ensinamentos, ele se une a Paulo e vão os dois pregar o evangelho do Senhor. De tal maneira que ele fala aos filipenses e fala a inúmeros outros, e o legado de Paulo continua conosco. Uma ideia para nós que é uma sugestão, né, de aprendiz. O que nós temos escolhido no dia a dia? O que a internet nos traz? Para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, preocupação mundial por causa de dark web e uma série de coisas que trazem vícios às telas, precariedade do desenvolvimento cerebral. Por quê? É que nem uma adição, é que nem uma substância tóxica qualquer. Estimula o sistema nervoso nos chamados circuitos de recompensa e prazer. E a ideia de que nós precisamos trazer estas coisas para que as nossas escolhas no dia a dia, adultos de quaisquer idades, sejam escolhas de melhor uso do nosso tempo. Se nós nos deixamos levar pelas coisas sedutoras da internet, da televisão, dos programas, nós ficaremos 24 horas, quase, maneira de dizer, atrelados a séries, a filmes, a novelas. E qual é o conteúdo, em geral, do que nós estamos assistindo? De onde vêm conteúdos tão precários do ponto de vista moral e espiritual? Daqueles que são espíritos que também estão na Terra, encarnados e desencarnados, uns influenciando os outros. E o que se oferece é algo quase que sem proveito algum. Por isso que quem escolhe é cada um. O que nos importa? Qual é a meta do ser humano na Terra? Será que nós vamos ter que pensar que, além do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, na base kardeciana e com aqueles que vieram um pouquinho depois, sobretudo pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, os poetas do Parnaso e outras obras, nós precisamos ter ideia disso. Porque como nós temos dificuldades que nós trazemos do passado, nós somos muito, assim, fáceis de sentarmos num lugar e daqui a pouco estamos assistindo algo.
quando termina aquele programa, qual o proveito que houve? Muitas vezes nenhum. Ou pelo contrário, algo que, poxa, aquilo fica na nossa memória. Qual o efeito que isso vai ter no nosso inconsciente a partir disso? Esse é um seminário para 2000, já estamos em 2029, não é? Sugerindo temas possíveis para o futuro. Então, indo adiante, olha como é o nosso mundo hoje. Nós não podemos ser indiferentes. Tudo isso é nosso. As imagens, eu nem me detenho, porque elas são muitas vezes impactantes. Nós temos que mudar o mundo através da luz, do pensamento, do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos que Ele trouxe, o sacrifício do Senhor da vida, o pastor de todas as ovelhas, o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz, o filho do homem da profecia de Daniel, o Messias prometido. E como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a meu Pai ou ao reino de Deus senão por mim. Nós temos que voltar com carinho a essas coisas. Isso é trabalho diário e de muitas vidas. Se nos distraímos, eu comentei ontem numa outra cidade, em Jaú, não é? O quanto as pessoas que morrem, adultos, brasileiros ou não, espíritas ou não, quando se dão conta de que estão no mundo espiritual, observam as estrelas das constelações com toda a facilidade, reencontram afetos e desafetos desta última existência. Olham para si e veem que há um corpo, é o perispírito. Só que é um corpo muito alterado, que não é de uma configuração, vamos dizer, anatômica e fisiologicamente convenientes. E o que as pessoas pensam? Elas se arrependem do que fizeram, em alguns aspectos, ou de que se omitiram, porque não fizeram tanto quanto poderiam. Então nós nos lembramos, o arrependimento é quase que uma realidade para a imensa maioria. Alguns dizem, o que eu fui fazer da minha vida? Quando percebem que a vida continua, que há toda uma realidade extraordinária, mas que não podem usufruir, porque por acanhamento moral se mantiveram na retaguarda. Mais arrependimento e súplicas a Deus e a Jesus por novas oportunidades. Por último, precisamos conhecer o contexto em que vivemos. Milhões vivem na cidade da miséria, no bairro das contendas, na rua das lágrimas e na casa dos aflitos. Indiferença nunca. E Paulo, de novo, em meio de uma geração corrupta e perversa. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Queridos, muito obrigado por me permitir estar neste ambiente tão querido. Chico Xavier não está longe. Amigo querido dos espíritas e da humanidade. Um espírito tão amoroso.
veio na noite de hoje estar abraçando vocês todos. E mais um motivo de gratidão a essa oportunidade. Me desculpem ter me prolongado, mas eu iria à 00:44 ou coisa do gênero, brincando mais um pouco. Então eu gostaria, agradecendo, de devolver o microfone para os nossos irmãos, para uma prece final, como vocês acharem melhor. Obrigado. Muito obrigado. Querem que eu faça uma prece? Eu faço. O Carlos também, ele está ansioso para cantar, não é mais uma ou 19 músicas, não é? Eu gosto de brincar, viu, gente? Boa noite a todos. Aqui? Falar grande, Regina. Gente, boa noite a todos que estiveram aqui nessa noite. Nós agradecemos o Centro Espírita Chico Xavier por ter acolhido o Dr. Sérgio nessa noite. Nós temos uma dinâmica agora que o doutor gosta de abrir para perguntas, tá? Alguma dúvida, alguma consideração, né? Então, e o Carlos tem 2 canções. Então, como que nós podemos fazer essa dinâmica? Fazemos a prece, as canções e abrimos para a pergunta? Como que vocês preferem? Pode ser? Abrir para as perguntas? Carlos, tudo bem? Tudo bem para vocês? Então, tá ótimo. Podemos, doutor? Claro. Pessoal, o microfone chega, como é que é? Pode ir? Quem gostaria de ser o primeiro? Ou a primeira? Um de cada vez, que eu estou ficando confusa com tanto braço levantado. Nossa. Regina. Querido Dr. Sérgio, obrigada pela presença entre nós. Dr. Sérgio, como encontrar um caminho saudável para o espírita que hoje parece que está cada vez mais engessado nos entendimentos doutrinários? Regina Papassoni, boa noite. Olha, persistência, humildade, fé, entendimento sobre a condição de cada um. Quem somos, de onde viemos, qual é o sentido da vida, o que nós viemos fazer na Terra, qual é a nossa previsão para um futuro próximo e depois para um futuro distante. E a persistência no sentido de autoavaliação, reforma íntima como um projeto, autoconhecimento no sentido de conhecer a si mesmo. Por exemplo, ao final de cada dia, como foi o meu dia hoje? O que eu fiz que eu acho que eu podia ter feito melhor? O que eu andei pensando quando eu interagia com os colegas de trabalho, ou na casa espírita, ou na rua? Não adianta, é apenas uma ideia, ter pós-doutorado e não cumprimentar o porteiro. Então, assim, o que é o que dá sentido à vida? Nós precisamos, que bom que nós temos o Evangelho de Jesus, que é a essência do Espiritismo. Nós não podemos deixar do culto do Evangelho no lar, do estudo regular, mas não é o estudo para você conhecer os parágrafos e versículos de cor, como às vezes até eu vou memorizando, mas isso não é o essencial. Não é a frequência nas instituições espíritas, no trabalho público doutrinário,
de toda uma semana, de toda uma década. É preciso lidar com isto no meu mundo pessoal. Reconhecer as imperfeições, as fraquezas, as tendências, que não são tendências boas. Eu fiquei com raiva quando eu ouvi isso ou aquilo. Como fazer para que algo semelhante não me cause uma frequência vibratória no meu sentir que não me traga proveito evolutivo qualquer? Então, às vezes, a pessoa precisa de uma atitude de buscar o conhecimento que liberta e trazer o conhecimento para dentro. E aí não precisa falar. Emmanuel traz de uma maneira muito bonitinha pregar a doutrina espírita. Uma coisa é a pregação pela palavra. Essa é fácil. É só estudar. Mas pelo exemplo. Então, essa do exemplo, ele só ganha as proporções devidas quando nós já estamos trabalhando estes aspectos há um certo tempo. E aí é quase no automático. Não há reações que são reações assim, vamos dizer, que você se arrependa logo depois. Nós ainda temos essa tendência, mas nós temos de buscar a educação moral para o bem, para a plenitude de cada ovelha, que uma vez chegando à luz do cajado do Mestre, dele não se afasta. Não se afasta, não porque sentou pertinho e continua acompanhando as lições de Jesus, mas é no sentido de que entendeu que conseguiu, pelo menos razoavelmente, guardar dentro de si aquilo que seja próprio e que Jesus sempre quis nos dizer. A única referência que Jesus aceitou sobre ele próprio foi a palavra mestre. Nós não podemos esquecer isso. Os humanos o chamaram de 1000 modos diferentes. O único que ele aceitou, o nosso mestre Jesus. E nós somos os alunos. De que escolaridade? Primária. Próprio da vida na Terra. Porque esse é um mundo semi-primitivo de expiações e de provas. Vamos ver mais uma? Já levo o microfone. Boa noite. Boa noite. Eu faço parte do grupo Brilha Vossa Luz, de segunda-feira, e todo mundo, os meus companheiros, já ficam olhando para eu fazer comentário, que eu sempre faço um comentário. Então, se o senhor me permite, eu vou comentar sobre o que ela perguntou. Nós estamos estudando o livro Conflitos Existenciais, e nós temos falado muito sobre isso, né? O que podemos fazer. Eu, na minha opinião, acredito que a gente tem que começar pelas crianças. Eu já falei isso aqui antes. Ensinar a criança é o primordial, porque nós fomos criados de uma certa maneira que é difícil mudar, é mais difícil. Então, vamos começar a ensinar a criança que ela não pode bater no amiguinho, que ela não pode ter tudo que ela quer. Que uma criança não deve ficar no celular vendo o que quiser. Quanto a nós, os adultos, e é uma coisa difícil, porque eu sei que é difícil para mim, podemos começar em não fazer aqueles comentários nas redes sociais, aqueles comentários com raiva. Tem umas coisas, se você escrever, porque está assim hoje em dia, se você escrever banana,
numa rede social, tem sempre alguém para ir lá e falar alguma coisa contra. Antigamente você escrevia alguma coisa nas redes sociais, alguém fazia uma piada, fazia um comentário legal, perguntava como você está. Hoje, qualquer coisa que você poste é motivo de briga. E eu já fui de fazer comentários, de brigar nas redes sociais, mas hoje, como espírita, se eu fizer isso, eu não estou mostrando que eu aprendi nada. Então, é o mínimo que a gente tem que fazer. Parar de fazer os comentários maldosos, arrumar briga, incentivar os jovens também a não fazer isso e ensinar as crianças. Se a gente conseguir ensinar as crianças, já é um bom, bom exemplo espírita, eu acho. Muito bem, nós todos concordamos com você e nós vamos ter que cuidar ainda muito mais do que a humanidade vem cuidando hoje em dia, porque o adoecimento moral que caracteriza ainda a população da Terra ganhou esse espaço que gera a capilaridade pelo mundo inteiro, tanto para crianças e jovens, como para adultos de todas as idades. Então, muito do que a Terra tem, que eu poderia associar com as trevas, estão nas redes sociais. Então, muito cuidado no nosso comportamento individual diante daquilo que nós observamos. Assim como nós temos que cuidar os programas que escolhemos. Mas, como você mesmo ressaltou, nós precisamos alertar para estas coisas. Porque isto já ganhou a humanidade, de certo modo. A população encarnada que tem acesso às redes sociais. E isso é de muita preocupação, e isso tem origem nas furnas do planeta, onde espíritos trevosos e abissais reencarnaram e agem na superfície, tanto quanto instigam mentalmente aqueles que têm as facilidades nas redes sociais para fazerem isso ou aquilo. Então, Jesus, de novo, o Divino Mestre, vigilância e oração. Nós temos que nos afastar disso, mas não é afastar apenas de não nos ligarmos mais a estas coisas, mas o que nós pudermos fazer para orientar, para evangelizar, para cuidar, para iluminar. Isso tem a ver com o nosso tema, claro. Nós precisamos iluminar as redes sociais, que foram tingidas pela escuridão que ainda é tão prevalente na Terra, tanto da parte de encarnados, como da parte de desencarnados, obsessores, instigando que essas coisas se capilarizem pelo mundo inteiro. O que acontece com a psicosfera da Terra atual? Essa questão que você levantou é uma preocupação do mundo inteiro, e isto tinge a psicosfera, que passa a ser de muito baixa frequência vibratória. E psicosfera faz com que ela tenha uma origem, mas aquele prejuízo vibratório, nós estudamos um pouquinho sobre o pensamento, aquilo tem efeito à distância. E sem que ninguém imagine, aquela nuvem escura envolve o planeta todo. Por isso, vigilância, prece, iluminação, conforme a sugestão de Jesus. Como se contrapor a todo esse processo que gera prejuízos para a humanidade? Pensemos nisso. Só tem um caminho: o amor, a luz, a verdade, a fé e outros elementos morais que precisam prevalecer. Obrigado. Doutor Sérgio,
Uma pergunta, o senhor falou muito a respeito do pensamento, né, para a nossa saúde, para o nosso dia a dia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também da palavra, em relação a isso também, do poder da palavra também no nosso dia a dia. Muito bem, lembrou muito bem. Palavra articulada é gerada no cérebro. O cérebro é algo que recebe a influência direta do pensamento, da mente humana, do espírito. Então, nós só falamos aquilo que nós escolhemos, não é? A não ser o médium de psicofonia, não é? No habitual, não tem nada disso, as pessoas falam o que vem nas suas mentes, o que pensam. Então, é outra questão importante, porque na medida que você articula a palavra, você irradia som, você materializa, de certo modo, o pensamento, o sentimento. Você vai valorizar a palavra suave, mansa, esclarecedora, ou você vai se relacionar em casa ou no trabalho aos gritos, por impulsos que venham de suas zonas mais rudimentares? Então, essa é mais uma questão. Uma coisa é a prece pensada, é tudo maravilhoso. Outra coisa é a prece que você pensa, cria e você espalha pela palavra. Por falar em prece, posso comentar? Há 9 anos atrás, poucas pessoas no Brasil e poucas pessoas em Portugal, começamos um grupo que chamamos Prece pela Humanidade. Era, naquela época, aos domingos, às 6 da tarde. O grupo foi crescendo, era um grupo de Facebook. Cresceu, veio a pandemia. Com a pandemia, depressão, morte de familiares, isolamento social, lockdown, depressão, pensamentos suicidas. E as pessoas começaram a entrar mais ainda, porque era um grupo de prece pelos necessitados. Quando a pandemia começou, 2020, abril, éramos 1.200 pessoas no grupo de 10 países. Hoje, porque a pandemia já veio, já trouxe muita gente, pessoas de Jaú entraram ontem, talvez pessoas de Bauru entrem hoje. E aí o que acontece? O grupo hoje tem 10.200 pessoas, de 18 países. Quem quiser entrar. Lembra de Kardec falando sobre a prece coletiva? Então, é um grupo fraterno, que nós oramos pelos suicidas, pelas vítimas de todas essas guerras que estão maculando a humanidade, de sangue das vítimas. Ucrânia, faixa de Gaza, Haiti, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Síria, Iêmen, e por aí vai. Então, venham se quiserem. É um grupo aberto a todos. E aí vocês, só que por causa da pandemia e por causa do sofrimento daquela época, que continua. O que nós temos? Todos os dias, às 5 da tarde. Todos os dias. Graças a Deus, nunca deixou de ter. E aí nós ficamos por mais ou menos meia hora fazendo o que nós chamamos uma prece coletiva, que também tem a ver preces e irradiações. Vocês conhecem isso tudo. Mas é um grupo amigo, tá bom? Todos seriam bem-vindos. Então, boa noite, doutor Sérgio. boa noite. Eu faço parte da equipe de segunda-feira. Quero agradecer, em primeiro lugar, assim, em particular, eu sempre falo que toda casa espírita deveria ter uma Cecília. Toda. E o Chico teve a oportunidade
E o Brilhe a Vossa Luz, eu não sei se o senhor sabe que o nosso grupo de segunda-feira chama Brilhe a Vossa Luz. Não sei se foi por coincidência ou acredito que não existe, como eu sempre falo, não existe coincidências. Fico triste pelo ocorrido na Casa da Luz Divina, mas nós tivemos a oportunidade, Chico Xavier, o Centro Espírita, ter vocês aqui dentro, acolher a todos da Luz Divina e gostaria sim de ter outras oportunidades, não desse modo, né, Cecília? Mas eu agradeço desde já. A minha pergunta, doutor Sérgio, é assim, nós estamos agora, últimos dias, vendo que está vindo muito à tona, em particular o ET de Varginha, vamos falar assim, que parece que foi mesmo constatado, né, que existe médicos até que está tendo nos Estados Unidos, né, que parece que o Trump abriu, falou, agora vai ter que ser falado todos sobre esse assunto. A minha pergunta na parte espiritual é assim, nós sabemos que esses nossos irmãos, vamos falar intergalácticos, mas nós sabemos quem, na verdade, são grandes espíritos de luz. A minha pergunta é, para eles terem esse contato, que está estreitando, ultimamente está vindo, e do jeito que a atmosfera da Terra, os humanos estão, parece que nós vamos precisar de mais 2000 anos para ter esse estreitamento. Então, eu falo assim, será que nós vamos subir ou eles vão ter que descer um pouco para ter essa fusão, né? Como é seu nome? Rosane. Rosane? Já chegamos a 2030. Mas assim, só para antecipar alguma coisa, né? Nós não podemos perder de vista que mundo é esse. Quando o livro roteiro foi escrito, a população da Terra era de 2 bilhões e 100 e poucos milhões, há 85 anos atrás. Hoje somos encarnados 8 bi e 200. Então, quem são esses 6 bilhões que estão também a mais na Terra nas últimas décadas para cá? De onde vieram? Não vieram de fora, vieram de dentro. E grande parte por causa da ideia da transição planetária. Capítulo 18 de A Gênese. O que nós aprendemos lá? A ideia já prevista pelo Cristo, joio e trigo. Em espanhol, la mala hierba, a erva daninha. É a mesma ideia. E estão indo embora. E outros também estão vindo de outros lugares, não só de lugares de longe, para nos ajudarem aqui, mas de esferas mais altas, para reencarnarem. Mas também o alerta é aquele que diz que bilhões irão embora. Já estão indo. Porque enquanto certos espíritos de certa natureza, os abissais e os trevosos, não mudarem a curto prazo o suficiente para terem merecimento de continuarem na Terra, já estão indo embora. E, ao mesmo tempo, para que esse processo seja o mais justo e ágil possível, vêm espíritos de esferas superiores. Eu ia falar, mas eu fiquei falando outras coisas. Eu tinha 60 e poucos slides, falei 32. E alguns deles eram slides que falavam de um livro chamado As 7 Esferas da Terra, Federação Espírita Brasileira, de um autor encarnado chamado Mário Frigeri. É um livro que não é mediúnico, é um livro que é dele, mas é um livro de compilação de vários textos espíritas e não espíritas, para termos uma ideia
sobre a realidade da Terra. Então, quando nós pensamos que conhecemos o nosso mundo, nem os espíritas. Essa é uma leitura básica. É claro que Kardec, a Gênese, Céu e Inferno, são livros fundamentais. A série André Luiz, a série No Mundo Espiritual. Mas leiam o livro As Sete Esferas da Terra. E aí você vai ver que desencarnados que convivem com encarnados, umbral médio. André Luiz, quando desencarnou, vários anos no umbral inferior. Quem quer viver aquilo ao desencarnar? Conscientemente ninguém, mas aquilo é altamente populoso. Lísias responde a André Luiz, quando André Luiz pergunta: Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde: são os lugares mais escuros e de vida mais sofrida que eu conheci, que nós na colônia, nosso lar, conhecemos. E ele então, dizendo isso, ele diz que não conheceu as zonas abissais, onde tem bilhões vivendo há milênios. Então, aquela triangulação, Sírios, Capela, Capela, Terra e um mundo para onde estão indo os que não possam ficar, não é? Tudo isso é estudo para nós. Agora, seres mais iluminados, seres estelares, todos a convite de Jesus. Ninguém vem para cá que ele, o governador da terra, não assine a entrada. Porque Jesus é tudo, absolutamente. Então, se ele convida, se ele aceita espíritos com uma luz muito mais útil para a humanidade, o seu rebanho, além da dele e da falange sagrada dos espíritos do Senhor, envolvendo Maria, José da Galileia, João Batista, os 12, 13 apóstolos, os 72 discípulos, servos, amigos de Jesus, e os 500 da Galileia, ele autoriza. Vocês lembram do episódio, posso contar? O episódio do paralítico de Cafarnaum? Lembram disso? O que acontece? Tinha um paralítico de nascença. E aí os amigos do paralítico, que ficava em casa na cama, sabendo das curas do Senhor Jesus, sobretudo na casa de Pedro, a primeira igreja do cristianismo primitivo, a igreja essencial, eles vão até a casa do paralítico, falam de Jesus e, olha, queremos te levar, você quer ir? Ele cura todos, cegos, leprosos, lunáticos. E aí eles levam ele no colo, porque ele não podia andar. E no que chega, a casa de Pedro abarrotada, não tinha como entrar, nem pela janela, nem pela porta, dos fundos, nem pela porta da frente. E alguém lembrou da claraboia, que algumas casas naquela região possuíam. Observaram a via, levam o paralítico com cordas e escadas rústicas para entrar de um jeito que desse chance dele ser atendido por Jesus. E conseguem. Quando descem com o paralítico está na frente de Jesus. Ele olha para o rosto do Mestre. Jesus olha para os olhos dele. E Jesus pergunta: Natanael ben Elias, o que queres de mim? E ele fica muito surpreso. Mas, Senhor, como que tu sabes o meu nome? E o meu nome completo? E aí ele continua e diz, Jesus para ele: Natanael ben Elias, eu te conheço
desde sempre, como conheço desde sempre todas as minhas ovelhas. Ele demorou muito tempo para entender o que Jesus queria dizer, mas hoje nós entendemos. Ele conhece cada ovelha de um rebanho hoje de 22 bilhões pelo nome, pela origem, pelas fraquezas, imperfeições, de onde cada um veio. Veio de Capela, de Sírios, de onde vieram? Para receber o amor dele, a orientação, a luz da verdade. Então, tanto uma coisa como outra são importantes. Agora, nós somos ainda, assim, estamos caminhando os primeiros passos para entendermos um pouco melhor esses mecanismos, não é? Mas tudo indica, se você ler o capítulo 18, que seres de muito longe vêm nos ajudar. E já estão aqui, porque essa literatura é de meados do século XIX, há mais de 160 anos. O que mais? Acho que acabamos. Doutor Sérgio, eu gostaria mais uma vez de agradecer, em nome de toda a nossa casa. A presença do Senhor, tenho certeza que abrilhantou a nossa noite, brilha a vossa luz. Agradecer a presença de todos vocês que aqui estiveram, o pessoal do Luz Divina, o pessoal do Chico, e esperamos vê-lo muitas e muitas vezes na nossa casa. Obrigado, muito obrigado. O senhor será obrigado. sempre muito bem-vindo e tenha certeza que suas palavras chegaram aos corações de todos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida, a sua missão, e que o senhor continue sendo um instrumento do nosso Mestre Jesus, levando a sua palavra.